Portador da luz, é isso aí. Abra sua Bíblia comigo, segundo livro de Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Capítulo 32. Verso 27. Acharam? Segundo Crônicas 32, verso 27. Eu vou começar a ministração de trás para frente hoje, vocês vão entender. Vamos ler aqui. Teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Olhando aqui e lendo, essa passagem da vida desse homem, rei de Judá, chamado Ezequias. Alguém conhece, já leu com mais calma a vida de Ezequias? Conhece um pouco da história dele ou não? Quem conhece? Amém. Quem não conhece a vida de Ezequias? Pois bem, quem não conhece e ouve essa narrativa, o que você pensa a respeito desse camarada? O cara foi top, um rei, assim, um camarada que nasceu em berço esplêndido, berço de ouro. Ele já começou com o pé direito, acumulou riquezas e Deus ainda deu mais coisa para ele. Quer dizer, o camarada foi sempre vitorioso e deu tudo certo na vida dele. Começou bem, veio de uma família abastada, de um reino completamente abastado. Essa é a ideia quando você lê só aqui, mas não é nada disso. Na verdade, Ezequias tinha tudo para dar errado. Ezequias tinha tudo para reinar por pouco tempo sobre Judá. Ezequias tinha tudo para ser um camarada da pá virada e fazer coisas terríveis em Israel, porque o pai dele fez isso. Ele era filho de Acás, e aquele camarada foi terrível, fez coisa, um monte de absurdo, entregou Judá aos ídolos, aos deuses, fez aliança com povos que não deveria fazer, afundou a nação, mais ou menos parecido nós estamos vivendo nos nossos dias, fez tudo o que não devia fazer. Eu, por curiosidade, quis entender um pouco mais da vida de Ezequias. Ele foi o 14º rei de Judá a contar de Davi. Embora Davi e Salomão fossem rei de Israel como um todo, e aí depois que Salomão morreu, o filho dele se levantou, e no reinado do filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido em duas partes, 10 tribos para o norte e 2 ao sul, e a partir dali só houve confusão, guerra direto contra os reinos, o reino do norte contra o reino do sul, vizinhos invadindo, e a coisa só degringolou. Nesse meio período, tiveram reis que foram fiéis ao Senhor. Se você ler a história de Crônicas, você vai ver, e reinou, e começou, tinha tantos anos quando começou a reinar, e reinou tantos anos em Judá, e fez o que era reto perante o Senhor foi com ele. Mas também teve aqueles que eram assim no começo e não no final. Então, e o pai de Ezequias foi um dos que era só não, fez o que era mal perante o Senhor. É por isso que veio tanta desgraça sobre aquele reino de Judá. Os inimigos entravam, invadiam, saqueavam, levavam a turma presa. O reino do norte, os próprios irmãos de sangue, vamos colocar assim, do norte, o reino de Israel vinha invadir ali, guerreava, e ele se entregou à idolatria e afundou. E Ezequias nasceu e conviveu numa história dessa. Ele viu o pai fazer um monte de asneira. Nasceu numa família que, se não fosse a mãe dele, pelo relato bíblico, seria uma família totalmente
destruída. Então ele tinha tudo, ao receber o reino nas mãos, tinha tudo para continuar o que o pai dele fez e era, e ser um dos piores reis de Judá, e reinar pouco tempo, e Judá desaparecer do mapa. Mas, esse camarada, ele tomou uma decisão, que mudou a história da vida dele, e da nação que ele foi rei. Aí eu fiquei pensando nesses dias sobre uma questão que, até hoje, infelizmente, é muito falada no meio evangélico, meio cristão, e tem muitas igrejas, inclusive ramificações da própria igreja católica, entrando nessa questão, né, de quebrar a maldição, de eliminar os ídolos do lar, e acabar, né, com os espíritos familiares. Já ouviram essa história? Espíritos familiares, maldição hereditária, né? Tudo isso, né? Mas aí tem, a gente também passou muito dessa nossa fase, né, de cristianismo, recém-convertido, e cresceu ouvindo essas coisas. Não, sabe, você tem que fazer quebra de maldição, aí você tem que lembrar, põe no papel tudo que você lembra que o seu pai fez, que o seu avô fez, que o seu bisavô fez, e olha, vai dar uma olhada, ora a Deus, para Deus revelar se lá atrás algum ancestral seu não fez alguma besteira, e por isso você está passando por essa desgraça na sua vida hoje, está recebendo uma carga negativa na sua vida, né? E tem muito espírito, muito demônio que está acompanhando a história da sua casa. É por isso que aí tem a mãe morreu de câncer na mama, a filha vai morrer, a neta vai morrer, e aí tem aquela história, sabe como é que é essa história toda, né? E Ezequias, ele tinha tudo para herdar uma herança maldita, me perdoe a palavra, mas ele ia herdar uma porcaria de herança. A herança que o pai dele deixou para ele era falência, feitiçaria ao monte, onde ele vivia, dentro da sua própria casa, né? Então devia ter uma maldição pesada sobre aquele povo, e sobre ele. Por que é que ele, no final da sua vida, foi coroado de tanta glória, tanta bênção? Eu vi uma frase essa semana que fala uma coisa interessante. Você pode herdar um monte de coisa, mas a herança só vai ser sua se você tomar posse dela. Se você dizer, eu quero para a minha vida. Se você falar, isso não é bom, não quero para mim, a herança não vai vir para você. Concorda comigo ou não? Eu vou falar um pouco do meu caso particular. Se fosse seguir essa história de que espírito familiar pega, e maldição hereditária pega de pai para filho, eu estava lascado, ia ser bêbado, fumante inverterado, ia morrer com enfisema pulmonar, porque meu pai foi assim. Mas interessante, eu tenho mais 2 irmãos homens e 3 irmãs mulheres. Nenhum de nós seguiu os passos do meu pai, porque instintivamente, eu não sei, mas ou um cuidado de Deus conosco, a gente falou, não queremos isso para nós. Eu sou o caçula da minha casa, então o caçula talvez escapa, porque, né, é o último, não viu muita coisa, mas os meus irmãos mais velhos viram tudo isso, conviveram com isso. Tinha dias que meu pai chegava em casa, ele não chegava a cair na rua, mas caía dentro de casa. Entrava dentro de casa, ia para o quarto, dormia e esquecia dele. Não existia pai. Todavia, nem eu e nem meus irmãos seguimos esse rumo. E quando eu me converti, eu aprendi uma coisa. Jesus, na cruz do Calvário, ao morrer por mim no meu lugar, cancelou toda a dívida que era contrária a mim. Todo escrito de dívida que era contra mim, ele cancelou. Por que é que então eu deveria herdar uma dívida maligna como essa? Falei, não. Então, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e você somos o resultado de decisões e escolhas que tomamos. Amém? Se você nasceu e na sua casa é uma bagunça, você não precisa continuar nesse caminho, se você não quiser.
Você não precisa aceitar, aliás, eu digo, nem deveria aceitar que essa história se repita na sua vida. Então também não há desculpa para alguém, especialmente cristãos, continuarem capengas, continuarem rastejando, continuarem arrastando a sua vida por conta de coisas que foram feitas lá atrás, ou que o pai fez, o avô fez, a avó, e assim foi. Não preciso mais. Por quê? Porque eu agora nasci de novo, sou de uma nova linhagem. Amém, amados? Tudo aquilo que era contrário, tudo aquilo que pesava sobre mim, foi cancelado. Agora, se o diabo vem para mim e fala, olha, eu tenho uma herança para você, porque seu pai fez, toma aí, recebe essa, eu falo, dá para mim, eu quero, eu vou viver daquele jeito. Agora, se eu falo, não, filho, aqui não, na minha vida, não quero não, pega para você se você quiser, leva para onde você quiser, mas eu não vou aceitar isso. Amém? Ezequias, ele tomou essa decisão, ele tinha 25 anos, né? Se você voltar atrás aí comigo, no capítulo 29, 25 anos de idade, quando ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Judá. Se ele tivesse aceitado a sina, o destino que estava sobre ele, por causa da herança que ele recebeu do seu pai, a exemplo de outros reis, ele devia reinar 1, 2, 3 anos no máximo. Todavia, ele reinou 29 anos. Agora, Ezequias fez algo que eu e você devemos fazer, seja qual for a nossa história e qual for o momento da nossa vida que nós estamos vivendo. Acais levantou um monte de porcaria em Judá. Até no templo, ele permitiu que se fossem colocadas imundícias. Imundícias eram ídolos, né? Ofertas de um monte de coisa lá, amuleto, objeto que lembrava outros deuses, tudo mais. Acais sacrificou seus filhos a Moloque, diz a história. Moloque era o deus lá dos assírios. Terrível. Querendo agradar a outros deuses. Vindo de uma linhagem que conhecia o Deus verdadeiro, que tinha registrado na sua história, na história de Judá e de Israel, os feitos do Senhor. Havia só um Deus, havia um projeto de lei para aquela nação que era maravilhoso. Ele sabia tudo isso, mas todavia ele se enfiou com outros deuses, porque ele quis agradar o outro, achando esse Deus aqui não vai me ajudar em nada, e se enfiou nessa história. Então Ezequias herda tudo isso. E lá no templo, que era para ser dedicado apenas ao Senhor dos Exércitos, havia um monte de porcaria. O que ele fez? Olha aí, acompanha comigo, capítulo 29. Verso 2 fala, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi não era o pai direto de Ezequias, tá certo? Nem podia ser, né? Mas o escritor, ele fez de propósito remeter a Davi, alguém que era segundo o coração de Deus, alguém que andou em retidão diante de Deus, alguém que se reconheceu dependente de Deus. Por isso que o escritor aqui de Crônicas fala, ele fez segundo quem? Davi, o precursor de alguém que anda com Deus, que segue a Deus, que se humilha diante de Deus, que se prostra e fala, Senhor, sem ti eu não sou nada. Essa era... Embora um monte de erros Davi fez, mas esse era o coração de Davi diante de Deus. É por isso que o escritor fala, ele fez como Davi, não fez como Acais, seu pai direto, né? O seu pai natural. E olha o que ele fez, verso 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, não demorou, ele não esperou para estabelecer o reino primeiro, ver como é que ia ficar, daqui a 2, 3 anos, quero ver se a nação vai comigo, eu vou fazer as mudanças. Não, já no primeiro ano, e no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou todo esse povo na praça oriental e lhe disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Ezequias não perdeu tempo. Quando ele percebeu, agora é comigo, agora a coisa está na minha mão, agora vai ser diferente. Enquanto era meu pai que estava lá e não tinha como fazer, mas agora eu tenho, agora a coisa é comigo, agora é a minha história, agora é a minha vida, e a primeira coisa que eu vou fazer é, abre as portas. Por que ele abriu a porta? Porque estava fechada, óbvio. O templo não era mais usado como deveria usar.
O povo não tinha acesso, o sacerdote não tinha acesso, os levitas não tinham acesso, a caixa fechou, lacrou, não queremos nada com Deus, né? Senhor Jeová, Senhor dos exércitos. Mas ele escancarou as portas, ou seja, o povo tinha acesso novamente. Ele estava tendo acesso novamente às coisas de Deus. Ele falou: olha, não basta abrir a porta, tira tudo que não presta ali dentro. Isso fala conosco. Talvez a herança que nós tenhamos recebido foi uma herança maligna. Talvez o nosso coração esteja cheio de coisas que foram jogadas lá. Mas cabe a nós, compete a nós, abrir o coração, falar: Senhor, agora a casa é tua. Agora é eu e o Senhor. E as coisas que estão aqui que não te agradam, não te servem, não é para estar, eu vou lançar fora. Não fica, não vou esperar daqui 2 anos, não vou esperar daqui 10 anos, quando o reino estiver estabelecido, quando eu ver mais ou menos como é que vai ficar a coisa. Não, é agora, a decisão é agora. E foi isso o que agradou o Senhor, o Deus de Ezequias. E é por isso que Deus era com ele, amém? A primeira coisa que ele fez foi restaurar a comunhão dele com Deus. Como eu vi de uma pregação, né? O reino estava falido, ele precisava de soldado, precisava de cavalo, precisava de dinheiro, precisava de um monte de coisa. Ele podia muito bem, como rei, como administrador, sair atrás dessas coisas primeiro, né? Ou primeiro vamos ver se a gente arrebanha uns soldados aí, vamos ver se a gente faz dinheiro, vamos ver se a gente vende umas coisas aí para poder equilibrar as finanças. Vamos ver se a gente... Não, ele falou: não, a primeira coisa, a primeira atitude dele como rei e como homem de Deus foi abrir as portas do templo e santificar a casa de Deus novamente, tirar o que não presta. A primeira atitude de Ezequias, que o consagrou como um rei vitorioso, foi: ele assumiu o compromisso com Deus e não abriu mão disso, em primeiro lugar, amém? Ele trouxe Deus para a sua história, ele trouxe o Senhor novamente para a história dele como rei e para a história da nação como um povo de Deus. Nós muitas vezes erramos, amados, em querer buscar as coisas primeiro. Porque na nossa cabeça humana, nosso pensamento humano, se a gente não der um jeito na nossa vida primeiro, como é que vai ser? E nos esquecemos daquele que é o supridor das nossas vidas, aquele que é o abençoador, o galardoador daqueles que o buscam. Esquecemos dele. Nós fazemos tudo primeiro. Fazemos tudo o que nós entendemos, o que nós sabemos fazer. Mas esquecemos do Senhor. E continuamos com as porcarias aqui dentro. Infestamos ou permitimos que a nossa vida fosse infestada de coisas que não agradam a Deus, e ao invés de já jogar de cara tudo isso, tomar uma decisão, é a primeira coisa que vai embora, a gente procura acertar outras áreas da nossa vida, e depois, se der, e se a gente tiver condição, nós vamos acertar o nosso caminhar com o Senhor. Ezequias que sirva de exemplo para nós. Ele pegou uma situação muito ruim, mas a primeira atitude dele falou assim: primeiro, Senhor, eu preciso de Ti. Depois, se der, eu vou atrás da grana. Depois, se der, eu vou atrás de me equipar para me fortalecer. Porque Ezequias sabia. A Bíblia não fala isso, mas ele sabia lá no seu interior que se Deus estivesse com ele, se Deus voltasse a olhar com bons olhos para ajudar, e se ele fosse alguém que desse o exemplo dessa vida de aliança com Deus, ele sabia: Deus vai estar comigo em todo o tempo, em todo lugar. Amém? E que vem os inimigos. E veio depois. Quem conhece a história sabe que depois de tudo que ele fez, abriu o templo, santificou a casa, santificou os levitas, né, santificou os sacerdotes, celebrou a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada, convocou os demais povos das outras tribos lá, não era reino do norte, inimigo dele, mas ele fez passar os correios por toda a terra de Israel, falou: nós estamos tudo errado, gente, nós fizemos tudo, um monte de besteira, aqui é o lugar de adoração, vem para cá, e quem quiser, não vai ser bem recebido, vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Muitos atenderam, a maior parte deu risada, né, como sempre, mas grande parte atendeu, vieram para Jerusalém celebrar a Páscoa, e aí a história começou a mudar naquela terra. Amém? Quer mudar a história da sua vida, amado? Eu não sei como é que ela está, mas não precisa fazer campanha de quebra de maldição, fazer lá, ficar descobrindo onde é que está os espíritos familiares. Que espírito será que está aqui me arruinando a minha vida? Primeiro, se você nasceu de novo, toda a maldição sobre você foi cancelada. Amém, amado? Amém? Glória a Deus, está me entendendo? Então, se você nasceu de novo e foi sincera a sua conversão ao Senhor, então tenha certeza do teu coração,
Toda maldição que pesava sobre os seus ombros, sobre a sua mente, foi cancelada, porque Jesus cancelou. Amém, amados? Então eu não preciso aceitar. Mas e o diabo? O diabo, filho, ele faz o papel dele, porque se ele não fizesse o papel dele, não seria diabo. Ele seria nosso amigo. Se ele não nos tentasse, se ele não ficasse fustigando, se ele não viesse com os enganos, se ele não viesse falar ameaçando, se ele levantasse contra nós, não seria quem ele é. Está me entendendo? O diabo é furioso, mas ele é mesmo. E sempre vai ser, porque é o papel dele. Imagina o diabo bonzinho. Não vou mexer com ele, porque ela sofreu tanto já. Vai deixar ele quieto. Vai deixar nada, ele vai vir mesmo. Cabe a mim e a você falar para ele aqui, não. Pode vir, mas você não vai entrar aqui. Amém? Então não se preocupe com maldição. É por isso que aqui no encontro que a gente faz aqui, a gente repaginou a coisa, né? Porque antes, meu Deus, não sei quem já participou dos primeiros encontros, impactos lá, né? Na hora de quebrar a maldição, meu Deus, é uma lista de 500 itens para quebrar. Eu renuncio a ter pulado 7 ondas, mas por mim, pelos meus antepassados, eu renuncio. Gente, como é que eu vou renunciar para o meu antepassado? Quem tinha que renunciar a eles. Se eles não renunciaram, o problema deles. Amém? E para os meus filhos? Eu vou fazer agora, pastor, porque os meus filhos não vão ser amaldiçoados. Os seus filhos só não vão ser amaldiçoados se eles andarem no caminho que você segue com Deus. Amém? Porque se um dia o seu filho... A história de Israel e de Judá fala isso. Se um dia o meu filho não quiser andar no caminho que eu ando com o Senhor, azar o dele. Eu não posso fazer nada por ele, a não ser instruí-lo. Você está errado, aqui não vai dar certo. Se você fizer isso, vai dar zebra. O inimigo está aí, o diabão vai vir na sua cabeça. Mas isso é contigo. Amém, amado? Então não adianta ficar preocupado pelos filhos, pelos netos, pelo bisneto, tataraneto. Nem sei quando é que vai ser essa história. Isso é com eles. A mim compete andar com o Senhor, servir de referencial e ensinar a eles, olha, o caminho é esse. Amém? Agora não tem o que eu faça. Posso pagar um monte de promessas para o Senhor, posso acender um monte de vela, posso vir aqui dia após dia no culto e falar, Senhor, eu estou orando pelos meus filhos. O que Jó fez? Jó fazia isso. Antes, nem sabia se os filhos dele tinham pecado, ele ia fazer um sacrifício a Deus. Senhor, se eles por acaso pecaram, está aqui o sacrifício. Livrou a família de Jó de tudo o que aconteceu. No final da história de Jó, estou fazendo um parênteses aqui, no final da história de Jó, o que ele é obrigado a reconhecer? A famosa frase que é cantada em prosa e verso, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora a coisa é diferente. Ezequias falou o seguinte, olha, eu conheço a Deus, e agora por conhecer a Deus eu vou tomar atitude que demonstra que de fato eu conheço a Deus. Não aceito essa herança, não é comigo não. Meu pai deixou, mas eu não aceito. Vou andar segundo a minha vida com Deus. E a primeira atitude dele como rei, eu acredito que a primeira atitude dele como homem, de verdade foi essa, abra as portas do templo. Nós não temos templo hoje, graças a Deus, né? Tem um lá em São Paulo, mas não, que lá, esquece. Né? Aquele negócio lá não vale a pena, né? Lá as portas ficam abertas 24 horas, ninguém fecha, porque lá, né, é outra coisa que move lá, né? Mas falando de templo, nós somos o templo. Amado, vou falar uma coisa para os irmãos, a palavra de Deus é poderosa, é ou não é? Não. Que sacrilégio. Ela por si só tem poder, mas não adianta nada na minha vida se as portas do templo estiverem fechadas. Jesus Cristo, quando ele escreve, manda João escrever a carta à Laodiceia, a última das 7 cartas, o que ele fala na carta? Eis que estou aonde? Na porta, lá de fora. Ele não está dentro batendo para sair, ele está batendo para querer entrar. Ele escreve para a igreja. A palavra dele valia alguma coisa para aquela igreja? Na dica de nada, porque eles se achavam os melhores. Jesus teve que falar, vocês são pobres, miseráveis, segue nu. Olha o estado de vocês não estão se enxergando, vocês se acham, mas não é. Então na verdade, a palavra de Deus só tem poder na minha vida, se eu trago ela para a minha vida, e correspondo ao que ela vai fazer na minha vida. É o caso de Ezequias. Na vida dele,
a palavra de Deus teve muito poder, porque ele falou, é para mim, eu vou andar segundo a orientação da palavra, vou fazer o que eu tenho que fazer, e fim de papo. E ele foi bem sucedido, amém? Já o filho dele, eu vou adiantar a história aqui, cara terrível, segundo a palavra, foi o pior rei de Judá. O que aconteceu? Eu não sei, mas sei que o moleque resolveu por outro caminho, e só fez besteira, que nem um avô. Acho que ele gostava mais do avô do que do pai, né? Acho que era, né? Vivia mais com o avô do que com o pai. Então, você que é pai, não deixa muito seu filho só com o avô. O avô é bom, é gostoso, mas, avô estraga muitas vezes, viu? Né? É você que tem que cuidar do moleque. Amém, amado? Tá bom? Então, veja, o filho de Ezequias fez o que foi terrível. Porque ele não quis andar nos caminhos de Deus, como o pai dele andou, só por causa disso. Ninguém lançou maldição sobre Manassés, ninguém lançou maldição sobre ele, não, ele andou porque ele quis, ele assumiu de que ele vai andar por esse caminho, e aquele caminho que ele escolheu só trouxe maldição, amém? Então veja, maldição hereditária não pega, fala comigo, maldição hereditária não pega. Aí vem as perguntas, né? Mas por que é que, olha, o histórico da minha vida é isso, é isso, é isso, é isso, é isso? Eu não sei por que aconteceu. Alguém abriu as porteiras para a diabara toda entrar, mas cabe a você fechar as portas. Amém? Se alguém abriu lá atrás, cabe a você fechar hoje. Tem entendimento? Fecha, e fecha logo. Fecha na cara dele, não tem problema não. Se ele prendeu o nariz lá, azar o dele, pode fechar. Amém? Mas fala, eu não quero. Você está dizendo uma coisa interessante. A história e o ensinamento da maldição hereditária faz a gente pensar que eu não tenho escolha. Nossa, eu sou obrigado a receber. É aquilo que tem que acontecer. Olha, aconteceu com todo mundo, vai acontecer comigo. Não, eu tenho escolha. E melhor, hoje em Jesus, nós nascemos de novo. Amém? Somos novas criaturas. Eu posso dizer que nós somos de uma nova espécie. Ser humano por natural, mas uma espécie de ser humano diferente do que nós éramos antes. Nós somos de uma nova geração. Amém, amados? As coisas velhas ficaram na onde? Para trás. Por que você vai carregar esse trem de novo contigo? Já ficou lá atrás, larga lá. E não fique com medo se alguém falar para você assim, olha, tem um espírito familiar te acompanhando. O problema é dele, vai se cansar. Deixa ele me seguir, não vou com ele mesmo. Amém, amado? Nada do que o inimigo faça vai ter poder na sua vida se você não quiser. Glória a Deus. Amém? Agora, se você abrir as portas e falar, vai encaminhar comigo aqui um pouquinho, quero ver como é que é esse negócio, ele vai agir. Porque ele não fica parado. Deu chance, ele age. A gente não age como ele, né? A gente tem as oportunidades, Deus abre as portas, a gente não entra por elas. Mas o diabo abriu uma brecha, ele está lá. Ele não tem problema com isso. Agora, compete a nós. E Ezequias, eu li isso e ouvi uma pregação sobre isso, falei, olha, de fato, a atitude é nossa, é minha. Outra coisa que eu falei com relação à palavra de Deus, eu venho aqui pregar, o César vem, pastor Neto e outros irmãos vêm aqui pregar, você ouve pregação na internet, ouve um monte de lugar. Mas a pregação nada vale se nós não tomarmos atitude com relação a ela. Outra coisa também, oração. Vou lá orar, pedir para o pastor pôr a mão sobre a minha cabeça e declarar que a doença não vai vir mais. Nós podemos até fazer isso. Se eu impuser minhas mãos sobre os enfermos, eu creio que eles ficarão curados. É minha obrigação fazer isso. Agora, você pode receber oração, dia após dia, mas se você não tomar uma atitude com relação à oração que você recebeu, nada vai acontecer, amado, porque oração não é mágica. Oração não é Shazam. Amém, amado? Glória a Deus, ela ajuda, mas ela não é o final de todas as coisas. Se eu não tomar atitude, o profeta Isaías já era contemporâneo de Ezequias. Mas se Isaías, com todo o seu relacionamento pessoal com Deus, tivesse orado sobre Ezequias, mas Ezequias falar, não quero,
A oração de Isaías não valeria nada sobre Ezequias, amém? Está me entendendo, amados? Então veja, no fundo, é a nossa atitude, é a minha atitude pessoal que conta para que as coisas de Deus aconteçam na minha vida e eu seja bem sucedido naquilo que eu for fazer com Deus, amém? Jesus falou isso de maneira muito clara, vocês conhecem a história. Quem ouve as minhas palavras e não pratica, é a mesma coisa que construir a casa sobre a areia. No dia que a coisa vier, vai embora. Então é importante ouvir, receber e praticar, ou seja, ter uma vida prática que seja coerente com aquilo que eu estou ouvindo e recebendo, amém? Aí sim, se você vier aqui e nós orarmos por você, impusermos as mãos e você ter uma atitude de fato que anda segundo a palavra, as coisas vão acontecer. Ah, mas a sua oração não tem poder? A minha oração não tem poder nenhum na vida de ninguém. Se por quem eu orar, não tomar uma atitude, se não fosse assim, amada, a minha família, há muito tempo atrás, teria todo mundo salvo, todo mundo aqui. E a gente ora por eles todo o tempo. Senhor, lembra deles, Senhor, tem misericórdia. E eu falo assim, falando para Deus, né? Como o Senhor teve misericórdia de mim, eu tenho misericórdia deles também. E Deus tem. Mas os caras estão lá ainda. Ah, você tem que pregar mais. A gente prega também. A gente fala, dá um testemunho, mas tudo é deles. Então aquela promessa também, sabe aquela promessa boba, né, que não é promessa na verdade, né, é só uma constatação, que está lá em Atos capítulo 16, que fala assim, né, se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Parece que é uma coisa imediata, automática, eu criei, então daqui a pouco todo mundo vai crer. Para ser salvo, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que aceitar Jesus. Se os camaradas da minha casa não aceitar Jesus, não se converter, não se arrepender, não vai ser salvo. Ah, mas é a promessa. Mas não é promessa. Ele está dizendo o seguinte, está constatando. Se você crer no Senhor Jesus, vai ser salvo você, e por sua salvação, pelo seu exemplo, a sua atitude, a sua casa também. Ah, não é automático? Não é. Se fosse assim, não tinha que pregar para a Flávia, nem para o Samuel, e nem para a Júlia para aceitar Jesus. Era só esperar, no tempo certo, a flor ia aparecer. Nasci de novo hoje, pai. Ai, do nada, nasci de novo. Nós tivemos que trabalhar com eles ali, Está entendendo, menino? Sim, pai. Quer aceitar Jesus? Quero, pai. É assim, Amém? Glória a Deus, amado. Então, da mesma forma como não é automático a maldição, também a bênção não é automática. É preciso uma atitude nossa. Ezequias tomou as duas. Ele não aceitou a maldição e caminhou para ser abençoado. E foi o que aconteceu. Tanto é verdade que quando o reino dele estava bem estabelecido, as coisas estavam em ordem, o povo estava feliz da vida, todo mundo com ele, os sacerdotes, os levitas, o exército, todo mundo ali, aí vem uma prova de fogo. E a palavra fala, depois destas coisas e desta fidelidade, se levantou o inimigo. E veio falando um monte de coisa contra Ezequias. Aqui eu só quero fazer um parênteses, quero ser bem rápido nisso. Muitas vezes eu me perguntei, e muitos já me perguntaram, pastor, mas por que é que quando a gente é fiel, está caminhando lá, agora parecia que ia dar certo, veio uma desgraça dessa? É para ver se você aprendeu a lição. Você vai para a escola. Quem já foi na escola aqui? Todo mundo já foi na escola, né? O professor ensina, e depois ele faz o quê? A prova. E às vezes é prova surpresa, né? Ah, agora fecha o caderno aí, vamos fazer prova oral. Eu detestava isso, porque eu nunca estudava. Eu não estudava, eu confesso para os irmãos, eu não gostava de estudar. Ia fazer os trabalhos, mais brincava do que fazer trabalho, depois tinha que apresentar o trabalho. Mas vinha a prova, independentemente se eu gostava ou não, o professor dava a prova, e eu tinha que responder. Deus também faz isso conosco, amado. Ele ensina, e a gente aprende, dá os passos, e a gente vai caminhando. Na hora que a gente pensa que está bem acomodado, ele fala assim, agora vamos ver se o camarada sabe mesmo, se ele vai continuar, vai pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu.
Não é por maldade. E não é para que Deus conheça como é que está o seu coração e a sua fé, porque Ele já sabe. É para que você se conheça e saiba como é que está o seu coração e a sua fé. Amém? Então, às vezes, vem as provas e você fala assim, mas o que é isso? Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Você não fez nada, foi tudo certo. Então, por que eu estou sendo desse jeito, testado, provado? É exatamente isso, é para você saber como é que você está. E a chance de você colocar em prática o que você aprendeu para ser coroado. Não é assim? Quando você faz prova e sabe o que está fazendo, você recebe o quê? Um 10 e é promovido, não é? O professor fica contente. Olha, ensinei direitinho. O camarada aprendeu tudo, tirou 10. É assim que Deus faz conosco. A gente é fiel, continua fiel. E quando vier o inimigo à porta, permaneça fiel. Você vai ver o que Deus vai fazer. Fez o que fez com Ezequias. 185 mil homens. Quem já assistiu Troia aqui? Não, que filme Troia. Eu fico assim, abismado, quando eu vejo a cena, que o cara está olhando assim de cima, e aí lá na campina, Troia, o Senhor dos Exércitos, né? Senhor dos Anéis, né? Que tem aquele monte de, aqueles exércitos acampados, aquele monte de gente. Eu imagino que quando Ezequias olhou assim e viu a campina, e de repente lá, Jerusalém ficava no alto, tinha uma ravina lá para baixo, assim, o exército inimigo acampado, não tinha mais areia, era só gente. Gente, cavalo, tenda e as armas de guerra. Ele falou, tá, agora sim. E o povo, tremendo. Ele falou assim, opa, para. O que é que vocês estão vendo? Um exército. Contaram? Eu não contei, mas a estimativa é mais ou menos uns 200 mil. Nossa, não, a gente não tem nem 50 aqui dentro, como é que vai fazer? Ele falou assim, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Amém, amado? E como é que ele podia confiar que Deus ia agir em favor dele? Porque desde o primeiro dia do seu reinado até aquele momento, ele andou com o Senhor e fez o que era reto perante Deus. Amém? Não é que Deus tinha obrigação de salvar Ezequias, mas Deus honrou a fé de Ezequias. Amém? E mesmo nessa hora, ele não agiu sozinho, ele foi procurar o profeta. Opa, vem me ajudar aqui. Os dois oraram. Nesse texto aqui de Crônicas, não fala a resposta de Deus. Você vai ver em 2 Reis. É maravilhoso o que Deus manda falar para aqueles inimigos. Se eu estivesse lá, eu ia gritar em alto som. Nenhuma flecha vai entrar aqui dentro, né? Eu ia gritar plenos pulmões lá para os caras lá fora. Mas foi isso que aconteceu. Não chegaram a tirar uma flecha, nenhuma faísquinha chegou lá. Deus mandou um anjo que acabou com a história do inimigo, para provar que ele era o Senhor e ele estava cuidando daquele que era fiel a ele. Amém? E assim é conosco. Se naquela época já acontecia, por que é que não acontece conosco hoje? Amém? Amém, amados? Está me entendendo? Então veja, não tenha medo do inimigo, não se deixe levar por maldição hereditária, não fique perturbado com os capetas que estão rodando a sua vida, porque ele só vai ter chance se você der. Caso contrário, esteja fiel ao Senhor, ele é um escudo diante de você. Amém? O inimigo pode atirar as flechas que ele quiser, pode rodear, pode rugir, pode ficar até rouco de tanto berrar no seu ouvido. Se você não der atenção a ele, ele não tem poder sobre a sua vida. Amém, amados? Mas dê passos que agradem ao Senhor. E dê passos, porque ficar apenas imaginando como seria, não vai te ajudar. Dê passos, tome atitudes, faça o que você tem que fazer. Amém? E o resto é com o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados? Aí todo mundo está pensando, agora ele vai orar para quebrar a maldição. Não vou orar nada, meu. Se você tiver que orar para quebrar a maldição, é você que tem que orar. E nem orar, é falar para ela assim, não te aceito. E se você por algum momento na sua vida, por ignorância, sei lá por que for, aceitou, levou a tralha para dentro, joga fora. Amém? Então feche teus olhos. Eu não sei se você carrega algum peso, alguma coisa aí na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, ou se você sabe que guardou porcaria aí dentro. E porcaria é qualquer coisa, pode ser um pecado, não precisa nem falar, né? Mas talvez alguma atitude errada, alguma descrença, alguma falta de fé, sabe? Algum medo, deu crédito a uma palavra que não devia, sabe?
e está aí agora preocupado com a sua vida, a primeira atitude, escancar a porta do teu coração a Deus e fala: Senhor, eu quero um relacionamento direto contigo. Eu abro meu coração para Ti, eu abro as portas da minha casa para o Senhor, para que o Senhor tenha acesso novamente àquilo que é o seu lugar na minha vida, e todas as tranqueiras, todas as imundícias, todos os ídolos, todos os descaminhos que eu guardei no meu coração, que é a sua casa, por direito, eu agora tomo a decisão de lançar fora. Toda mágoa, toda falta de perdão, toda rebeldia, todo descaso com as coisas de Deus, toda incredulidade, e também as palavras malignas e malditas que foram lançadas na tua mente, e você, por um motivo ou outro, por medo ou não, acabou aceitando. Lança fora. Essa é a instrução. Lança fora. Faça uma limpa aí no teu coração. E tome a decisão de aqui para frente andar com o Senhor do jeito que tem que andar. Se tiver que chamar alguém para estar contigo e falar: olha, vem aqui comigo, vem me ajudar, porque eu preciso me fortalecer em Deus, e você é a pessoa que eu preciso para estar comigo, chama. Se santifique, porque foi essa outra atitude que eles tomaram, santificar-se para Deus. Naquela época, havia todo um ritual para que eles se santificassem, os levitas, os sacerdotes e o povo, o rei. Hoje, basta você se arrepender dos seus pecados, dar meia volta na direção que estava dando, pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, a partir de hoje, a minha atitude com relação a isso vai ser diferente, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu vou andar segundo a essa nova criatura, que nasceu de novo, não por vontade própria, mas pelo teu grande amor, que nasceu numa nova linhagem, que nasceu numa nova estirpe de pessoas, que não deve mais proceder como antes, mas agora atitudes são outras, condizentes com os cidadãos do reino que eu sou, condizentes com a sua lei, a lei do amor, a lei da bondade, a lei da graça, da misericórdia, a lei do perdão. Eu quero andar assim, porque contigo eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ver daqui uns dias, daqui uns anos, a minha vida totalmente tranquila nas tuas mãos, e eu sendo um instrumento do Senhor para destruir as obras do diabo, seja na minha própria vida, seja na vida daqueles que estão ao meu redor, na minha casa, dos meus parentes. Mas hoje a minha postura é pessoal diante do Senhor. Hoje sou apenas eu e o Senhor. Se você já tem feito isso, apenas reforce isso diante de Deus e fala: Senhor, obrigado, porque aquilo que eu estava fazendo foi confirmado, então eu vou continuar fazendo, porque eu sei que esse é o caminho, em nome de Jesus. E agora eu posso dizer que para quem anda assim, para quem toma atitudes como essa, as portas do inferno não prevalecem, as maldições não têm efeito, os espíritos malignos que rodeiam são colocados por terra e eles vão embora, se afastam, porque a glória do Senhor está sobre ti e na tua casa. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque é o Senhor quem faz. Em Jesus, a tua palavra diz que nós nascemos de novo, somos novas criaturas, fomos resgatados das trevas, e a morte, a maldição não tem poder nas nossas vidas, porque nascemos por uma nova vida, a própria vida do Senhor. E eu quero te agradecer pela vida de cada um que aqui está ouvindo essa palavra. E se por acaso alguém que aqui está
enfrenta situações como essa, ou vem de histórias assim totalmente desequilibradas na sua casa, na sua família, nos seus ancestrais, Pai, que a partir de hoje, por causa dessa atitude de fé que foi tomada, todas as coisas malignas e ruins sejam canceladas definitivamente, e a mente e o coração dessas pessoas sejam aliviadas de todo esse mal, de todos esses pensamentos, toda essa carga nociva que está sobre eles, Pai, em nome de Jesus. E assim se levantem mesmo como novas criaturas que são em Cristo Jesus, mais que vencedoras sobre todas as coisas, porque estão ligados intimamente àquele que é o autor da vida, Pai. Deus, que assim seja, para teu louvor e glória. E levante-se nos nossos dias homens e mulheres de fé, que não negociam nada dos seus valores com o diabo, com o mundo, e não tem medo de nada, porque sabe que com eles está o grande eu sou, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa noite. Oramos também por aqueles que não puderam estar aqui conosco, por um motivo ou outro. Que a tua graça, a tua paz os acompanhe, ó Deus, e que eles também estejam sendo tocados pelo Senhor, esclarecidos segundo a tua palavra, para andarem de fato como novas criaturas, mais que vencedoras sobre essa terra, felizes de verdade, não por aquilo que possuem, mas por aquilo que são em Cristo Jesus. E assim, a tua palavra ganhe espaços e ganhe mentes e corações por esse mundo afora, Pai. E assim o Senhor seja conhecido como és, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus como o único Salvador e Senhor. Muito obrigado, Pai, nós te damos graças, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados? É isso.